Despertei nos braços da grega Melina Antoniades. Ela estava, como de costume, completamente nua e me pôs sentado, igualmente desnudo, sobre uma de suas coxas. Na outra, ela apoiava uma bacia de porcelana de bordas douradas e decoradas com ninfas azul celeste. Dentro da bacia havia um líquido que lembrava veneno de cobra. Melina explicou-me melhor o sentido da serpente. O detestável réptil foi uma primeira concepção do diabo, e há registro dele no Antigo Testamento. O diabo apareceu pela primeira vez nos evangelhos quando Jesus, anos depois de seu batismo, realizado por João Batista, recolheu-se no deserto por 40 dias e 40 noites. O diabo foi atrás para tentá-lo a desistir de morrer pela redenção da humanidade. Ele disse a Jesus: "Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão." Jesus respondeu que não só de pão vive o homem. Ele levou Jesus para o alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ofereceu-lhe poder e riqueza, mas Jesus respondeu que somente a Deus ele serviria. O diabo levou-o a Jerusalém, na parte mais alta do templo, e mandou que Jesus se jogasse de lá. Mas Jesus disse: "Não tentes o Senhor teu Deus." Esgotadas todas as tentações, o diabo se afastou do Filho de Deus. No livro dos Evangelhos há uma descrição da origem do diabo, que seria um anjo caído, expulso do céu após rebelar-se contra Deus. Ele seria a figura do dragão. Teria ocorrido uma batalha pela disputa dos céus, na qual o arcanjo Miguel e outros anjos bons derrotaram o dragão Lúcifer e seu bando de anjos caídos. O dragão é a serpente, que é o diabo e o demônio, tudo a mesma coisa, e sempre tentando seduzir os seres humanos. Diz a Bíblia que o bem vence o mal. O diabo é expulso do céu juntamente com os anjos maus e vagueia por aí, querendo incorporar-se em algum indivíduo descrente. Na história das divindades e demônios, o diabo é representado como um dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Metaforicamente, o diabo quer matar o menino Jesus e tornar-nos pecadores. Quando nasce o filho de Eva, que governaria o mundo, o dragão quer devorá-lo. É interessante que nos rituais de queimação de bruxas, na fogueira, na Idade Média, o fogo é usado como instrumento de purificação. No imaginário popular, a imagem do diabo é construída como um ser horrendo, vermelho, com chifres, rabo, barbicha e patas de bode. Seu odor é de enxofre e carrega um tridente. A figura de Satanás aparece pela primeira vez no livro de Jó, como uma força de oposição, ainda que privasse da intimidade de Deus e com o direito de entrar e sair livremente do céu. O livro de Jó foi escrito após a saída dos judeus da Babilônia, na volta a Israel. Na época, cerca de 5 séculos antes de Cristo, o rei persa Ciro permitiu a liberdade de culto dos judeus. É quando o judaísmo sofre a influência do zoroastrismo, religião dos persas. Nela há um Deus supremo, Ahura Mazda, e um espírito do mal, Angra Mainyu, ou Ahriman. Os dois espíritos são antagônicos e se enfrentam, vencendo o bem e punindo os maus. Portanto, a figura de Satã vem a partir dos persas e é incorporada ao judaísmo. Daí a razão da tentação de Eva e de Adão no paraíso ser provocada pela serpente e não por Satã ou Satanás. Os sábios judeus mencionam o anjo Samael como a serpente, a que possui o dom do convencimento. No hebraico, Samael se origina do termo Sam, que significa veneno, e El, que é Deus, ou seja, veneno de Deus. Samael é um anjo mau e sedutor, o qual no misticismo judaico aparece como um dos 7 anjos de Deus, que decide servir ao demônio, como diz no livro do Apocalipse. Melina explicou que os anjos são elementos de ligação entre o céu e a terra, e entre Deus e o homem. Eles são sempre bons. Em contraste, os demônios são anjos caídos, ou anjos maus.
Seria impossível abordar a questão da luta do Deus Todo-Poderoso e as forças do mal pelo domínio dos céus sem dedicar algumas linhas a um dos meus antepassados mais importantes, o poeta John Milton. O investigador russo jurou para mim que sua origem puritana era apenas um disfarce. Ele descendia de um ramo dos Schwarzman que vivera clandestinamente em terras inglesas por várias gerações. É dele a obra clássica Paraíso Perdido, que oferece uma descrição em versos dos embates com os anjos caídos. A obra traz uma visão única na literatura sobre a figura de Satanás, magistralmente construída por Milton, o qual representa a serpente que convencerá Eva a provar o fruto proibido, desafiando o poder divino. Ao lado de William Shakespeare, seu quase contemporâneo, Milton foi sempre um dos mais reconhecidos nomes da literatura inglesa. Ocupou o cargo de ministro de Oliver Cromwell durante os anos em que a Inglaterra derrotou a monarquia e adotou o parlamentarismo. Isto aconteceu entre os anos de 1649, quando Carlos I foi deposto e decapitado, e o ano de 1660, quando houve o retorno da monarquia. Milton possuía uma erudição impressionante, sendo fluente no latim, grego, hebraico. Dizia minha avó Clara que Milton era tão avançado para a sua época que defendia até um divórcio. Paraíso Perdido foi publicado no ano de 1667, utilizando uma linguagem muito sofisticada e rica em referências aos textos originais. Aborda a visão cristã sobre a criação, a rebelião e a queda dos anjos Adão e Eva no paraíso, a tentação por Satanás, a expulsão do Éden e a promessa da redenção. Inspirando-se no Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, a obra faz uma descrição detalhada dos vários anjos caídos que ousaram atacar Deus e o fazem contra sua criação, o homem. Deus, por fim, pune os anjos revoltosos, transformando-os em serpentes e prendendo-os no inferno, a terra do diabo, por 1000 anos. O assunto do diabo e dos demônios me deixou um pouco atordoado. Acomodei-me melhor e, como havia prometido, Melina projetou no teto a imagem da luta, que resultou na expulsão dos demônios do céu. O livro do Apocalipse é o fim do cânone bíblico, o livro sagrado dos cristãos, composto por João na ilha de Patmos. Representa a revelação divina do que aconteceria com os homens na terra caso não houvesse obediência a Deus. Ele traz o que há de mais secreto e dito somente a um profeta escolhido por Deus, que foi João. O sentido da palavra Apocalipse, em sua origem grega, é retirar o véu, mas seria de fato o prenúncio do fim do mundo. É a revelação de Jesus Cristo, transmitida há 20 séculos aos seus seguidores. Fala do que pode acontecer com o mundo caso ele seja dominado pelos maus e incrédulos. João registrou o livro ditado por Jesus, dizendo que ali estava a palavra de Deus revelada pelos anjos, e ordenou que cartas contendo estes relatos fossem enviadas às 7 principais igrejas. Neste momento, para tornar-se mais didática, Melina organizou uma projeção, ilustrando o que eram estas metáforas. Elas representavam os 7 principais períodos da história da Igreja. Outra possibilidade é que as 7 igrejas do Apocalipse e o conteúdo das cartas sejam metáforas sobre eventos que se repetem sempre em distintos tempos na história da Igreja. Minha Jezebel lançou no teto as imagens sobre a batalha final, na qual todos os exércitos da terra se reuniriam numa planície próxima à colina de Megido. O Har Megido era um caminho verdadeiro por onde os povos antigos se deslocavam na região central de Israel e um ponto ideal para batalhas, por oferecer bom suprimento de água, abrigo e fácil movimentação dos soldados. Nas visões contidas nas Sagradas Escrituras, seria o local onde Deus descreveu o que seria a Batalha do Armagedon, a luta final entre os exércitos de Cristo e os de Satanás, o chamado Anticristo, onde se cumpririam as previsões bíblicas sobre o fim do mundo. Megido, portanto, no sentido bíblico, liga-se à expressão Armagedon, pela expressão grega Armagedone,
que significa Monte Megido, no vale onde se desenrolariam as previsões do Apocalipse. Melina descreveu os 4 cavaleiros, enquanto o Cordeiro de Deus seria o modo como João Batista se referia a Jesus, que seria o Messias. Nessas imagens, o animal sagrado tira um a um os selos do livro sagrado. O som das trombetas fica mais forte, pois ele é quem salvará os crédulos, visto que lhes tira os pecados do mundo. Em latim é o Agnus Dei, expressão utilizada no cristianismo para se referir a Jesus Cristo, Salvador da humanidade, que se sacrificou a dar seu corpo como pagamento pelo pecado original. A atitude de João Batista é a mais linda profissão de fé existente na história, pois reconhece em Jesus o Messias, que não só representa a figura de Deus na terra, mas dá ao homem a possibilidade de salvação. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que o Cordeiro de Deus faz aparecer, têm inspiração no Antigo Testamento, simbolizando as 4 pragas que ameaçavam Israel: as feras, a fome, as guerras e as pestes. Ele abre um a um os 6 dos 7 selos, deixando o 7º para depois. E surge o primeiro dos cavaleiros. Montado num cavalo branco, ele segura um arco e lhe é dada uma coroa. Ao abrir o primeiro selo, Jesus faz um julgamento do passado da humanidade, desde o ano de 33 depois de Cristo, ano de sua morte, até o seu fim. O cavalo branco simboliza o poder dos exércitos. Nele revela-se a ganância e a luta pelo poder. Abre o segundo selo e há um cavaleiro montado num cavalo vermelho, e é dada ao cavaleiro uma grande espada para tirar a paz da terra. Manda que os homens se matem uns aos outros. Lembra as revoltas populares contra os romanos na Palestina em 63 a.C. A espada é o símbolo do poder romano, que imagina chegar à paz pela guerra. No terceiro selo surge um cavalo preto, e quem o monta traz uma balança na mão simbolizando azeite, vinho e alimento. São as privações e a fome. Quando é aberto o 4º selo, vem um cavalo amarelo, e quem o monta é a morte. E ela recebe o poder de matar a 4ª parte dos homens da terra. São as pestes, epidemias, doenças, guerras. Refere-se ao cerco de Jerusalém pela 10ª Legião Romana, que causa uma catástrofe ao povo de Deus. A população ficou desnutrida e morreu de doenças contagiosas. O texto diz que Jesus Cristo os julgará, mostrando uma saída. A vinda do mensageiro ou Messias, Jesus Cristo, traz a revelação do que se passaria no mundo caso houvesse desobediência a Deus. Estas profecias sobre desgraças e mortes podem não levar ao grande enfrentamento, o Armagedon, desde que haja a fé em Jesus Cristo e em Deus. Com isso, Melina fez desaparecer as imagens do Apocalipse que havia projetado no teto. Os hebreus sacrificavam um animal para pedir a remissão de Deus pelos pecados. Segundo a Bíblia, para provar sua fé, Abraão teria de sacrificar o único filho, Isaque. Deus, após testar sua obediência, não permite que ele o sacrifique. Então Abraão oferece um carneiro em lugar do filho. A morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, metaforicamente torna os demais sacrifícios desnecessários. Sendo Jesus puro, como Adão o era antes do pecado original, ele simboliza o sacrifício supremo da humanidade e o ato mais sublime de amor a Deus. Depois disso, Melina e eu dormimos profundamente. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 depois de Cristo, no fim do reinado de Dominiciano. A ideia da salvação foi fundamental para que o cristianismo se consolidasse, substituindo crenças pagãs greco-romanas. Segundo o historiador Danius Schwartzmus Ricardos, meu antepassado, a fé seria a forma de garantir um lugar no céu, ao lado do Senhor. Surge a ideia do Deus único, o mesmo dos judeus, cujo representante é seu filho, Jesus. Quando acordei na manhã seguinte, encontrei uma mensagem de Acunim,
sobre uma mala de couro marrom escura com 2 fivelas douradas, que ele havia deixado na portaria do hotel. Quem a entregou foram 2 irmãs siamesas, Abigail Lorraine e Brittany Hansel. Eram gêmeas dicefálicas que possuíam as cabeças separadas, mas os corpos unidos. Seus corpos davam a impressão de ser um só, mas os órgãos vitais eram quase todos duplos: coração, pulmões, estômago e as medulas espinhais separadas. Eu fiquei em choque ao observar que cada gêmea controlava a sua metade do corpo, operando um dos braços e uma das pernas. Dentro da mala havia um material documental sobre Orígenes de Alexandria, que atestava sua irreparável capacidade como um dos mais importantes teólogos da antiguidade cristã. Sua fama saltava as barreiras geográficas e temporais, além de seu padecimento final como mártir, o que o fez ser venerado quase como um santo. Os peregrinos visitavam a cidade de Tiro, onde estariam enterrados seus restos mortais. A propósito, havia no interior da mala a ossada completa do pé direito de Orígenes, incluindo o calcânio, este em condições quase perfeitas de conservação. Orígenes havia sido acusado injustamente de quase heresia por suas interpretações sobre vários episódios da Bíblia. Sua heterodoxia talvez possa explicar a ausência de seu nome na lista de santos da Igreja Católica. O Papa Clemente VI, que na metade do século XIV apoiou o rei Filipe VI da França contra seu primo, o rei Eduardo III da Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos, contou-me que Orígenes tinha um temperamento mais afável que São Jerônimo. Entretanto, o segundo é que foi canonizado. Foi uma grande injustiça como grande estudioso da religião. Orígenes construiu uma produção literária religiosa impressionante, com mais de 6.000 títulos, muitos deles perdidos no passado. O que mais me interessou é que na ossada de Orígenes, enviada por Akunin, havia também um dente molar. E a análise genética realizada neste material pelos cientistas russos Maria Reznova e Luiz Jobinovich, comparada a uma amostra obtida dos meus cabelos, mostrou compatibilidade total. Era a prova definitiva do que Akunin me antecipou. Eu descendia também do grande Orígenes de Alexandria, informação que me deixou profundamente emocionado. Tão relevante quanto esta informação foi a afirmativa do russo, que Filon, Neruda e sabe-se lá quem mais eram também meus parentes. Em resumo, éramos todos da mesma família. Diante dessa expectativa, já não dormia noites inteiras. Por carta, o investigador russo sugeriu que eu partisse imediatamente para os Países Baixos e o encontrasse na biblioteca da Universidade de Leiden. Havia informações de meu interesse numa enciclopédia teológica e moral composta no final do século XII, denominada Hortus Deliciarum. A Universidade de Leiden é a mais antiga dos Países Baixos e foi fundada em 1575 por Guilherme I, príncipe de Orange. Sua reputação e tradição falavam por si mesmas, com uma lista de 16 ganhadores do Prêmio Nobel, incluindo Albert Einstein e Enrico Fermi, que circularam por suas bibliotecas e laboratórios. A instituição obteve grande desenvolvimento durante o século XVII, o chamado Século de Ouro dos Países Baixos, quando intelectuais de toda a Europa por lá estiveram. Seu ambiente de tolerância e alta reputação fez com que figuras como Descartes, Rembrandt e Spinoza a frequentassem. Como mencionei ao início desta narrativa, o Hortus Deliciarum é uma iluminura medieval, organizada por Gerhard de Landsberg na abadia de Hohenburg, na Alsácia. Ela servia de material de ensino para noviças nos conventos. O interessante é que este conjunto de iluminuras é considerado a primeira enciclopédia escrita e dirigida prioritariamente às mulheres. Gerhard de Landsberg foi uma freira e abadesa que nasceu na Alsácia em fins do século XII. Parece-me que no castelo de Landsberg, onde vivia uma família nobre. Ela ingressou na abadia de Hohenburg, nas montanhas Vosges, muito jovem.
ficou conhecida por ser a autora de uma enciclopédia em figuras que era o Hortus Deliciarum, ou em português, o Jardim das Delícias. Dentro do claustro, ela elaborou este belíssimo trabalho, que seria um compêndio das ciências estudadas naquele período. As ilustrações são muito lindas e representam os conhecimentos do século XII, com poesias, cantos, figuras, música e textos clássicos. O manuscrito original do Hortus Deliciarum foi preservado por séculos na abadia e depois transferido para a Biblioteca Municipal de Estrasburgo durante a Revolução Francesa. Por sorte, lá pelo início do século XIX, as belas iluminuras foram copiadas por Christian Moritz Engelhardt. Eu afirmo isso porque durante a Guerra Franco-Prussiana, na qual os franceses são derrotados pelos prussianos, houve o Cerco de Estrasburgo em 1870, quando o incêndio destruiu a sua famosa biblioteca e apenas partes das iluminuras puderam ser recuperadas. Eu fiz graça com Akunin, perguntando se ele havia provado alguma vez os famosos biscoitos amanteigados de Estrasburgo, que são um dos patrimônios culturais da região. Ele respondeu que sim, ainda que biscoitos não fossem o seu prato predileto. Akunin adorava morcelas portuguesas ou espanholas, feitas com sangue fresco de certos animais, sobretudo o porco. Segundo Platão, esta iguaria foi inventada por um grego de nome Aftonitas. O russo ingeria peças de 25 centímetros inteiras, umedecidas numa vodka produzida clandestinamente no interior da Geórgia. O Hortus Deliciarum é uma obra que reúne elementos de grande valor simbólico e descreve uma árvore genealógica de Jesus. A primeira pergunta que fiz a Akunin foi como as pessoas da época de Jesus a ele se referiam. Se apenas como Jesus, ou quem sabe Jesus Cristo, ou Jesus de Nazaré? Não é possível precisar como as pessoas naqueles tempos referiam-se aos indivíduos de origem mais humilde. Talvez o chamassem pelo nome do pai, quem sabe por sua profissão ou local de origem. Mas o mais provável era que Cristo não fosse parte de seu nome, pois José e Maria não usavam este segundo nome. As traduções utilizam não apenas o significado da palavra, mas também os sons de sua pronúncia original. É o que chamam de transliteração. Como veremos depois, Cristo é provavelmente uma transliteração. Akunin mencionou que o termo tinha origem nas cerimônias de unção. O russo despediu-se e deixou-me uma mensagem, que eu deveria visitar a Antuérpia. Havia algo muito importante que eu precisava resgatar num velho antiquário de um judeu que provavelmente deveria ser meu parente. Seu nome era Neje van der Istarost e mantinha um pequeno negócio de antiguidades no centro histórico desta que é a segunda maior cidade da Bélgica. Flandres. Quando lá cheguei, apresentei-me ao Sr. van der Istarost e lhe entreguei o bilhete de Akunin. Ele pediu licença e desapareceu no fundo da velha e empoeirada loja de antiguidades. Depois de alguns minutos ele retornou, carregando uma caixa que parecia maior do que ele. O homem abriu-a e disse se tratar de uma relíquia adquirida somente por pessoas especiais, como o Sr. Alexander Akunin. Era o original do primeiro globo terrestre, criado em 1492 por Martin Behaim. Ele era um navegador e fabricante de mapas, amigo do pintor George Glockendaum. Van der Istarost me explicou que, bem utilizado, o globo me levaria a muitos lugares interessantes. Behaim havia trabalhado em Nuremberg, na Alemanha, e denominou o seu globo de Nuremberg Terrestre Globe, mais conhecido como Erdapfel. O termo significa terra-maçã, pois nela o mundo era apresentado em duas metades, como bolas de linho laminadas, reforçadas com madeira e pintadas com um mapa. Este excluía as Américas, pois Colombo não havia ainda voltado à Espanha com suas descobertas. Mostrava um continente euroasiático exagerado,
com um oceano vazio entre Ásia e Europa. A ilha de São Brendan, uma ilha mítica, fazia parte do globo. Antes de eu partir, Van der Starost me falou que o Japão, ou Cipango, estava também superdimensionado e muito ao sul. Bernheim havia viajado muito antes de construir este globo, inclusive com o português Diogo Cão, indo até a costa da África Ocidental. Quando ele retornou em 1490, fez o globo, e este ficou exposto na prefeitura de Nuremberg, na sala de recepção até o século XVI. No início do século XX, o globo foi transferido para o Museu Alemão de Nuremberg, e há 2 décadas havia sido doado à Universidade de Tecnologia de Viena. A Kunin havia pedido ao belga que o roubasse e o vendesse para mim. O Erdapfel de Bernheim era uma preciosidade e o preço era quase impagável. Entretanto, o russo insistiu muito que o adquirisse, e por uma simples razão. O globo me levaria a lugares inimagináveis. Tomei um susto. Era a imagem de Mammon, um dos 7 anjos do inferno. Ele era subordinado a Lúcifer e chamado o Rei da Ganância, um dos pecados capitais. Como de costume, a imagem desse demônio invadiu meu cérebro inesperadamente.